Ó Deus de Israel, aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença para abrir o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Todos os anos, Senhor, temos nos voltado para o Senhor cada vez mais, invocando a Sua face, crendo que aquilo que diz na Sua palavra, que aquele que te invoca é honrado, e é exatamente isso que tem acontecido na nossa vida. Nós temos te invocado e temos sido honrados pelo Senhor. O Senhor tem se feito presente na nossa vida. E nós temos orgulho e prazer em dizer que o Senhor é o nosso Deus. Nós temos trilhado o caminho que tem nos direcionado e nos orientado. O caminho da justiça. Mesmo que muitas vezes até agimos com injustiça, nosso desejo é andar na justiça. Às vezes fico parada e pensando a respeito disso, Senhor. Mesmo com tantas falhas, nós desejamos fazer a Sua vontade desesperadamente. Eu estava pensando o quanto somos incomodados quando falhamos. E isso é maravilhoso. Isso significa que nós temos sensibilidade ao Senhor Espírito Santo. Isso significa que não temos consciência cauterizada. Significa que nós queremos te agradar e que existe o espírito de temor. Se o espírito de temor está em nós, então nós temos segurança que nós vamos vencer. Quando não há mais temor nos corações, então não há mais como ir além. Mas quando o espírito de temor abunda na vida de uma pessoa, é sabido que há como ela ir além, ela prosperar. Sabedoria é fazer boas escolhas e não há sabedoria sem temor. Que o temor do Senhor possa nos preservar sempre, meu Pai. Nós queremos isso, porque isso vai nos manter cada vez mais próximos do Senhor, da Sua presença. Vai estar sempre conosco. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. Nos cobre com Teu sangue. Nos dirige em tudo. Nos ajuda a Te agradar, a nos aproximar cada vez mais do Senhor. Que o Senhor possa ter condições e espaço para trabalhar na nossa vida. Nos perdoa, meu Deus, e nos cobre com Teu sangue, porque não quero que haja alguma divisão entre nós e o Senhor. Nós precisamos que a nossa oração suba, que o nosso clamor chegue até a sala do trono. Nós dependemos do Senhor para tudo, meu Pai. Sem a Tua presença não podemos ir além. O Senhor é o que nos faz vencer, que nos ajuda a vencer. Então, Deus, que possamos chegar cada vez mais próximos daquilo que espera de nós. Se faça presente na nossa vida. Derrama o Seu poder sobre nós. Assuma o controle da reunião. Nos ajuda a vencer essa maratona, esse dia. Que maravilha, Senhor. Nós temos plantado esta semente, porque nós sabemos que é desta maneira que nós vamos colher. É exatamente assim, ao tempo em que a terra é limpa, é arada, adubada, para receber a semente. E então, quando é feito a semeadura, aí é só aguardar. Logo virá o tempo da grande colheita. A gente sabe que primeiro a gente planta, depois a gente colhe. É exatamente assim. Nós plantamos,
E se nós plantamos, nós temos certeza que vamos colher. E se nós temos plantado obediência, mesmo em meio às falhas, se temos plantado perseverança, temor, se temos plantado, meu Deus, buscando o Senhor, nós sabemos que é isso que nós vamos colher. Vitórias. Nós queremos mais do Senhor, ansiamos pela sua presença. Então nos aproximamos do Senhor cada dia que passa e pedimos, meu Deus, que venha ao nosso encontro. Assuma o controle deste trabalho. Fala aos corações, renova as forças, levanta o teu povo, dá força para vencer esse dia. Ó, meu Deus, nos dê graça, unção, inspiração, virtude e poder. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada, meu Deus, por todas as boas oportunidades que tem nos dado, as novas chances. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui no 6º jejum, te invocando, buscando a sua face e com a convicção total de que vamos sair daqui muito abençoados. Estamos na reta final do nosso propósito e podemos dizer que desde janeiro, nós estamos plantando a boa semente. Então temos certeza que teremos um ano maravilhoso. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Eu quero repreender obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Desfaça inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Toda seta do inferno, toda fraqueza, toda opressão, todo desânimo, toda mente dispersa, corações duros, repreendemos em nome de Jesus. E pedimos força, graça, visão, espírito, para que possamos sair daqui renovados e abençoados com tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Nós chamamos muito, meu Deus, e muito obrigada por tudo. Esta é uma grande oportunidade para nós e nós agarramos. Não sabemos se vamos ter amanhã, não temos mais o ontem, mas temos esse dia e estamos usando bem para invocar teu nome. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Sente-se, por gentileza. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra. Em 2 Crônicas 32, nós vamos ler do 1 até o 23. Antes, eu acho que eles não colocaram, mas eu vou ler no 31, 20 e 21. E eu quero que você leia comigo, por gentileza. Diga comigo, foi isso que Ezequias fez. Em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. Em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Vamos juntos. Em tudo o que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Ok. No 2 Reis, então, 32, vamos lá. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar os reis da Síria, que os reis da Síria
venham e encontrem toda essa água. Depois, com grande empenho, reparou os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo, que era o aterro da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade. Animou-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava ali: assim diz Senaqueribe, o rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, para deixá-los de morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só Deus e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos da terra, daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações, olha só, de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Eu vou repetir. Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra de mãos de homens.
Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Nós começamos a falar que Ezequias fez o que é bom e certo. Eu já disse aqui, vou repetir, eu creio que o maior desafio da vida da gente é fazer o que é bom e certo. Porque nós temos a tendência a fazer aquilo que nos dá vontade, que nós queremos naquele momento, e enfrentar situações para fazer o que é certo. Nem sempre parece que tem sentido. Mas no mundo não tem. Espera aí, mas você está com vontade de fazer isso aí? Então faça. Mas por que você não vai fazer? Porque eu temo a Deus. O quê? Você está deixando de ser feliz? De realizar algo que vai te fazer feliz? Digamos assim. Porque você está dizendo que Deus não quer isso ou aquilo? Sim, é por isso mesmo, não faço por causa de Deus. Porque Deus me dirigiu assim, Deus dirigiu assim. Esse é o nosso desafio. É você fazer o que é bom e certo, quando para a sua carne aquilo não parece nem bom nem certo. Mas diante de Deus é bom e é certo. E aí você vai lá e você se submete a uma coisa que, às vezes, é cruel para a sua carne, para as suas emoções. Mas você faz o que é bom, o que é certo, diante de Deus. Porque o que é bom e é certo, diante do mundo, é uma coisa. Mas o que é bom e certo diante de Deus, normalmente é aquilo que vai bater de frente com a visão humana e com as nossas vontades. O que é bom e certo para a minha carne, não é o que é bom e certo para o meu espírito. O que é bom e certo para o meu espírito, não é o que é bom e certo para a minha carne. A minha carne quer outra coisa, o meu espírito clama por Deus. E o Ezequias assumiu a liderança de Israel num tempo onde ninguém estava fazendo o que era bom e certo. Inclusive o seu pai não tinha feito. Os reis que passaram antes dele não tinham feito. E ele assumiu determinado a fazer. E ele teve que enfrentar muita coisa, porque a primeira mudança que ele sabia que precisava acontecer ali, era a mudança espiritual.
E foi a primeira reforma que ele investiu e concentrou forças. Numa reforma espiritual. Ninguém mais cultuava a Deus. O templo estava fechado. Os sacerdotes, os levitas não executavam suas funções. Estava tudo parado. O povo estava adorando outros deuses. Não se adorava o Senhor. E ele tinha que enfrentar pessoas que já estavam ali acostumadas a viver daquela maneira, habituadas, todo um sistema que já estava estabelecido, apesar de errado, mas estava, já havia sido estabelecido. Sabe quando a pessoa adquire um estilo de vida, ele está errado, mas é o que ela faz, e ela está habituada a fazer. Então, mudar aquilo, e quando diz respeito a pessoas e muitas pessoas, ele tinha um desafio muito grande, em fazer as pessoas se voltarem para Deus, voltarem a adorar a Deus, abrir o templo, e voltar a cultuar o Senhor, fazer com que as pessoas voltassem a cultuar o Senhor, a oferecer suas ofertas ao Senhor. Porque ninguém mais fazia isso. Então, o Ezequias fez uma coisa muito, muito importante por Israel. Ele tomou uma decisão na vida dele que os outros não tinham. Ele não entrou no poder decidido a fazer história através de grandes construções e isso e aquilo. Inicialmente, você vê que ele não fez nada que aparece. Vamos fazer essa construção, essa fortaleza aqui, e levantar mais um exército assim, e fazer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Ele foi agir naquela área que ninguém via como importante, mas que ele entendeu que era o problema de Israel. Porque as pessoas tendem a não valorizar as coisas espirituais. Você pode ver que as pessoas, elas valorizam as coisas que são voltadas para a carne. Elas dão atenção aos seus compromissos, elas não descumprem com aquilo que elas, não cancelam aquilo que elas já estão comprometidas a fazer, lá não sei o quê, tem uma festa, tem um evento tal, tem não sei o quê, mas se não der para ir no culto hoje, tudo bem, é um compromisso. Mas que tudo bem, Deus dá para levar. Você pode ver que uma pessoa deixa de vir no culto, mas não deixa de ir naquele aniversário. Eu estou dizendo que você não possa ir no aniversário, estou dizendo que se você vai, tem compromisso com um homem, por que você não tem com Deus? Quando eu vejo as pessoas quebrando o jejum, quebrando o propósito, dói no meu coração, porque eu conheço a palavra e eu sei que não tem outra maneira de uma pessoa vencer, se ela não for perseverante nas coisas de Deus. A gente sabe onde isso vai dar. A água vai bater fortemente no traseiro e ela vai ser obrigada a fazer, só que fazer no momento de dor, quando ela poderia estar plantando no tempo de paz a boa semente. Mas no tempo de paz que ela poderia estar plantando a boa semente, ela decidiu relaxar com Deus. Então por que Israel estava acabado espiritualmente? Porque as pessoas tinham muitas outras coisas para fazer do que buscar a Deus. Então vamos fechar as portas do templo. Você vê que foi uma coisa tão absurda que até o templo já estava fechado. Ninguém cultuava a Deus. Imagina a visão dos sacerdotes.
as pessoas começam a não vir, não vou abrir o tempo para adorar o Senhor só porque 2 ou 3 pessoas, não. Vamos parando, e foram parando, todo mundo parou. Você vai falar, como assim? Todo mundo parou de buscar Deus? Pararam de buscar Deus, eu buscava a Deus, fecharam o templo. Ezequias assumiu o poder e falou, o que é isso? O que é isso? E convocou os sacerdotes levitas, restituiu o culto ao Senhor, e proclamou, e começou a viajar, e derrubar os altares, e foi tirando aquela idolatria. Ele foi fazendo uma coisa que normalmente as pessoas não valorizam, que é limpar a parte espiritual, investir na parte espiritual. E ele fez um limpa em Israel. Um limpa. E restituiu o culto ao Senhor, e fez o povo se voltar para Deus. A Bíblia diz que ele fez o que é bom e certo diante do Senhor. E por isso a Bíblia diz que ele prosperou. Até então, Ezequias não tinha feito nada voltado para a parte física, material, só espiritual. Só espiritual. E quando ele restaurou tudo, quando ele fez com que o povo voltasse para Deus, aquilo foi incrível, porque as pessoas estavam mortas espiritualmente em Israel. E você veja bem isso. Se ele não tivesse começado por essa parte, ele possivelmente teria sido derrotado na questão dessa guerra aqui. Então eu estou puxando tudo isso aqui para te mostrar que quando você alicerça a sua parte espiritual, não é que você não vai enfrentar outras situações, você enfrenta. Você vai enfrentar problemas grandes. Pode acontecer. Só que você vence. Porque há um alicerce bem feito. Por que algumas pessoas, elas fracassam continuamente na vida? Elas estão fracassando. Porque elas nunca pararam para alicerçar a parte espiritual delas. É sempre uma coisa desorganizada. Busca por um tempo, por outro tempo não busca. É fiel por um tempo, outro tempo não é fiel. Quer Deus por um tempo, depois para. Por um tempo vai, de repente já para. Não é a parte espiritual ainda não foi colocada como a coisa mais importante e como a prioridade da vida. Ezequias colocou a parte espiritual em Israel como a coisa mais importante do país. O que é mais importante no país, no reinado de Ezequias, foi a parte espiritual. E foi por isso que ele foi tão abençoado. Que o país foi tão abençoado. E foi por isso que esse inimigo poderoso foi envergonhado. Porque ele teve que enfrentar algo muito grande. E que tinha poder de destruir. Mas como a prioridade do governo dele, da liderança dele, era levar o povo a priorizar a Deus, a prioridade dele era Deus. Ele fez um alicerce muito bem feito. Ele levou o povo a buscar Deus. Você vê como é que é? As coisas não acontecem por acaso.
Deus nos prepara para os enfrentamentos da vida. E você não tem outra maneira de se preparar senão buscando a Deus e priorizando a Deus e se voltando para Deus com toda a fidelidade. Você pode buscar a Deus e você pode buscar a Deus com toda a entrega e fidelidade. Algumas pessoas até buscam a Deus, não é que elas não buscam, mas elas não fizeram de Deus a prioridade da vida. Deus ainda não é a prioridade da vida. Na vida de algumas pessoas, Deus não se tornou a prioridade. Infelizmente. A pessoa é capaz de desmarcar qualquer coisa, as coisas não relacionadas às espirituais, ela não tem responsabilidade. Ela tem compromisso com homens, ela tem compromissos com o mundo, ela tem compromissos e que ela respeita com pessoas, com parentes, mas com Deus ela não respeita. Ela não respeita. De jeito nenhum. Ela não prioriza. Isso precisa ser visto, você precisa encarar isso, porque servir a Deus deve se tornar um estilo de vida, e alguns ainda não fizeram do servir a Deus com prioridade um estilo de vida. Ainda mantém o estilo de vida que já vinha levando e não mudaram até hoje. Essa reforma espiritual de Israel foi fundamental. Uma reforma espiritual na vida da gente é fundamental. Se você quiser uma vida realmente abençoada, precisa haver uma reforma espiritual. Você precisa analisar como você se relaciona com Deus, se Ele é uma prioridade na sua vida, se as coisas espirituais são prioridade da sua vida, porque isso determina tudo. Alguns até buscam a Deus, mas Deus ainda não se tornou a prioridade da vida. Quando Ezequias assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi uma reforma espiritual, que era o que Israel precisava. Ele podia entrar lá, como tantos outros, preocupados em aumentar o exército, em aumentar não sei o quê, em fazer não sei o quê, em fazer não sei o quê. Mas ele entendeu que Israel precisava de uma mudança espiritual. E quando as pessoas entendem que elas precisam de uma mudança espiritual, elas estão trabalhando por todas as outras vitórias. Porque se uma pessoa estiver alicerçada no Senhor, uma vida espiritual firmada no Senhor, de verdade, pode vir o que for, ela vai enfrentar, ela vai vencer. Então, quando ele terminou de fazer, e Deus o abençoou muito por isso, porque ele fez uma coisa que ninguém estava disposto a fazer, as pessoas, para mostrar que as pessoas não valorizam as coisas espirituais, os demais, os que passaram antes dele, não fizeram. Não fizeram. Não pararam para fazer isso. Mas ele parou. Ele não fez nada além disso. Enquanto o povo não estava buscando, não passou a buscar Deus e invocar Deus, e o Espírito, enquanto o Espírito de Israel não foi mudado, ele não parou. Ele trabalhou por uma mudança de espírito naquele lugar. Aquele foi o investimento dele. Quando ele terminou de fazer tudo, veio aquela situação violenta. Um rei
abusado, e abusado mesmo. Estava com a autoestima lá em cima, vinha vencendo guerras, não perdia para ninguém, atribuía isso à força do seu Deus, e começou a bater de frente, e com colocações abusivas, e ele tentava chocar, não só Ezequias como o povo, porque provocava. Sabe aquele tipo de problema que vem, e ele não vem silencioso, não, ele vem para te desestabilizar, para te descontrolar. Tem situações que chegam, que elas vêm para te desequilibrar. E era esse o intuito de Senaqueribe, desequilibrar Ezequias e desequilibrar Israel. Ele queria desequilibrar. Então ele trabalhou para desequilibrar, com afrontas. Afrontou Ezequias, afrontou a Deus, afrontou Israel, mas afrontou pesado. E aí é onde você vê, se ele não tivesse aquela estrutura espiritual e o povo Israel fortalecido em Deus, você acha que iam aguentar um tranco desse? Não aguenta. Não aguenta, porque ele veio com muita violência. O Senaqueribe veio com muita força. E ele tinha força para destruir. E ele era abusado, provocativo. Ele provocava com palavras que realmente mexem com a pessoa. Ele foi pronto para humilhar. Quem vocês pensam que são? Vocês não são nada. Vocês não são nada. Ezequias não é nada. Israel não é nada. Meus antepassados venceram vocês. Dá uma olhada. Vocês estão aí escondidos, achando que cercados, achando que vão poder me impedir de entrar e de vencer. Puxa na história, quem perdeu, todas as nações perderam para mim. Puxa aí. Nenhum Deus pode me vencer. Agora o Ezequias está dizendo que o Deus de vocês, que o Deus de Israel vai poder me vencer. Ele está enganando vocês, está iludindo vocês. Ele está iludindo. Não pode não. Não pode não. Então aquele inimigo chegou pronto para arruinar com tudo. E tentava desequilibrar o povo para ver se o povo se voltava contra Ezequias. E desistia de confiar em Deus. Sabe aquelas afrontas, aquelas situações de abuso, de ataque, e que quer desesperadamente desequilibrar a pessoa? Assim chegou Senaqueribe. Pronto para desequilibrar e desestabilizar e destruir com tudo. E a primeira coisa que ele fez foi mexer com o emocional. Com o emocional. Você vê, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a única capaz de dividir alma e espírito. Você vê que como eles estavam fortalecidos em Deus, eles não cederam para aquelas afrontas, para aquelas humilhações. Porque o Senaqueribe humilhou. Ele queria humilhar, ele queria afrontar de qualquer forma. Não bastava estar ali se achando tal. Ele queria provocar, mexer com o emocional de Ezequias e de todo o povo. Que muitos problemas chegam assim. Mas quando você está fortalecido em Deus, Ele não tem o poder de te desequilibrar.
de descontrolar você. Porque você sabe que Deus está no controle. Você sabe. Aquele problema foi muito importante para Israel. Muito importante para Ezequias. E muito importante para nós hoje. Porque mostra exatamente o que cada um de nós temos que fazer. Aquela reforma espiritual deu o suporte necessário para eles enfrentarem aquela situação e tantas outras. Não só isso. Quando aquele problema chegou, porque você veja bem, a Bíblia diz isso. Que depois que ele tinha feito tudo com tanta fidelidade, veio aquele problema. Você vê que nós não somos isentos de enfrentamentos na vida. Nós vamos enfrentar situações. Mesmo estando, tendo feito o que é certo, problemas podem chegar, só que a sua postura diante deles é outra. Porque você sabe que você pode vencer, você está bem com Deus. Você está agradando a Deus, então você sabe que você pode vencer. Aquele problema também levou o Ezequias a fazer uma coisa que ele ainda não tinha feito. A reforçar toda a segurança agora física da cidade. Então você vê como é que é. Ó. Ele não fez aquelas colunas e fortalezas e mais escudos e mais lanças e o aterro e fez muros cercando a água. Ele não fez nada disso antes. Primeiro ele fez uma reforma espiritual. Depois que ele foi fazer aquela reforma material física, melhorar o exército, as armas. Depois que ele fez, você vê que não é colocar o... Tem gente que faz tudo o contrário. Ele quer melhorar toda a parte material, toda a parte física, ele quer resolver isso e aquilo, sem mexer na parte espiritual. Então ele coloca as coisas no lugar errado, está errado, ele passa na frente, aquilo que não vai funcionar, na frente do espiritual. Primeiro ele fez uma reforma espiritual. Depois ele fez uma reforma material. Melhorou o armamento. Melhorou, deu condições melhores para o exército. Então você vê que as coisas, elas, para andarem na vida da gente, elas precisam de uma base, e uma base muito bem feita. E essa é a espiritual. Porque às vezes você quer um negócio, quer vencer nisso, quer vencer naquilo, você tem, essa é a visão. Mas você não faz aquilo que você precisa fazer. A tua parte espiritual está decadente. A reforma espiritual, a pessoa não está disposta a fazer. E se você não está disposto a fazer uma reforma espiritual, você não está estruturando a parte mais importante da sua vida. Então, consequentemente, aí você quer vencer financeiramente, você quer vencer na família, no sentimental, você quer vencer, cai lá. Só que você não fez essa base bem feita. Não tem alicerce. Não tem estrutura. Aí o que você faz, não vai. Você quer melhorar o equipamento da empresa, o maquinário, contratar mais funcionários, fazer isso, aquilo. Você compra um equipamento de última geração e esse vai arrebentar. Você faz um curso tal, porque agora isso, você contrata o fulano de tal, que o cara é mega e vai fazer não sei o quê. Mas não está dando certo. Mas claro, não tem estrutura espiritual, você não está preocupado com a parte mais importante.
Você não está preocupado com a parte mais importante, que é a parte espiritual. Preste bem atenção. Se você tiver a bênção de Deus, até na terra da fome você prospera. Agora, você pode estar no melhor lugar do mundo. Como eu falei da Noemi. Israel estava em crise, Moabe não estava. Ela passou fome em Moabe. Porque Deus não acompanhou. Porque tudo tem a ver com a parte espiritual. Ah, porque o fulano serve a Deus? Não, então meu filho, não tira de base ímpio. Você anda com Deus, o justo viverá da fé. Às vezes as pessoas dizem assim, é porque o fulano não tem Deus, está vencendo, mas vai para o inferno. Você quer ir também, vive igual a ele. Ainda tem muito cristão que vive nessa ladainha. Ai, mas eu sou bom, não faço mal para ninguém, não sei o quê. Desde quando que isso determina mudança na vida ou salvação? A gente não vence porque merece, mas porque crê, porque obedece a Deus. Se você for viver na visão mundana, parece que a vida do ímpio vai a mil maravilhas. O Davi viveu essa situação. De olhar para um determinado homem e falar, nossa, o homem estava com seus olhos gordos, parecia uma árvore frondosa e maravilhoso, parece que tudo ia bem para ele. Aí ele caiu em si e falou assim, não, o ímpio está num lugar escorregadio, não adianta eu pegar ele como base para a minha vida. Mas tem gente que pega como base a vida do ímpio. Ah, mas parece para ele dá tudo certo, vai tudo bem. A nossa vida é diferente. Quem anda com Deus tem que entender que a vida do justo é diferente da vida do ímpio. O ímpio é guiado pela força do braço, pelas opiniões, pela moda. O justo é guiado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que guia a vida do justo, que dirige a vida do justo. Então, nosso comportamento em Deus não pode ser como a dos mundanos. Porque nós estamos nesta terra, mas não somos dela. Então, nosso comportamento não pode ser igual ao do mundo. A nossa maneira de decidir, a forma de decidirmos a vida não pode ser como a mesma forma deles. Nós temos que buscar Deus. Então você pode tentar um monte de coisas. Ah, porque agora eu encontrei um cara maravilhoso, uma mulher maravilhosa. Deus está nisso? Você buscou primeiro a Deus? Isso aí encrenca daqui a pouco. Não, porque agora eu estou com uma ideia de negócio que essa vai bombar. Você buscou a Deus? Você primeiro está buscando a Deus? Não, porque agora, porque não sei o que você está buscando a Deus. Você fez primeiro uma reforma espiritual na sua vida? Primeiro, você fez um bom alicerce? Uma boa base? A tua parte espiritual está bem? Porque você pode comprar o melhor equipamento para a empresa, última geração. Nossa, esse não tem como dar errado, que isso aqui dá errado. Por quê? Porque você está preocupado mais com coisas que talvez uma coisinha qualquer, com a bênção de Deus, podia ir muito melhor. Não estou dizendo que você não tenha que evoluir, não é nada disso, mas estou dizendo que com a bênção de Deus, até na terra da fome você vence. Agora, sem a bênção de Deus, você pode estar num lugar que não tem crise, que não tem nada, e você pode enfrentar o maior problema. Então, primeiro o Ezequias fez uma reforma espiritual. Depois, ele enfrentou um problema e ele não questionou a Deus. Ó Deus, tanta coisa legal que eu busquei o Senhor, isso, aquilo, e agora chegou esse problema aí. Não. Pessoas que andam com Deus entendem
Que não é porque elas estão andando na fidelidade que problemas não vão chegar, eles chegam. Mas se elas têm estrutura, elas estão buscando o Senhor, elas sabem que elas vão vencer. Aí depois ele fez uma estruturação em Israel importante na parte física, levantou o espírito do povo e disse para o povo, ó, ele tem o poder humano com ele, mas nós o poder maior, que é Deus. É Deus que trava as nossas batalhas. Por que esse homem estava tão seguro e passou isso para o povo com tanta segurança? Porque ele sabia que Deus era com ele. Ele tem muita força mesmo, ele tem exército, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele tem a parte humana com ele. Ele não tem o Senhor. Que é isso, que quando uma pessoa está buscando a Deus, está nela, ela tem a segurança, é o que Deus quer que entre no teu espírito. Se você está com Deus, venha o que for. Seja a coisa mais forte, capaz de destruir. Aquilo tem um poder humano, mas se você tem o poder de Deus, o poder que está sobre a tua vida é maior do que aquele. Deus trava as nossas batalhas. Quando uma pessoa anda com Deus, ela pode ter certeza que quem trava as nossas guerras é Deus. Está escrito aqui. Deus trava as nossas guerras. E aí o Senaqueribe abusou e fez e aconteceu, porque ninguém nunca perdeu para mim. E olha, os meus antepassados venceram todas as guerras, e nenhum Deus foi para o meu Deus, para os meus antepassados, para mim, que não sei o quê. E às vezes a gente encontra com esse tipo de situação. Esse inimigo é poderoso. Você não vai poder vencer. Às vezes chega aquele problema que age igualzinho o Senaqueribe. Eu venho triunfando aí, ó. Há gerações. Eu venho vencendo. E eu não vou perder agora. Isso é na doença, tem doenças incuráveis, que elas chegam afrontando mesmo, eu mato. São problemas, são pessoas, são várias situações. Um problema, tem vários, que podem chegar dessa maneira. Eu não perdi antes, não vou perder agora. Ninguém pode me vencer. Você não vai me vencer. E o Ezequias permaneceu firme, pegou o profeta Isaías e foi orar, fazer o que nós temos feito. E o Senhor enviou um anjo, destruiu todo aquele exército. Senaqueribe voltou para a terra dele envergonhado. Envergonhado, o homem que estava esbravejando e fazendo, voltou envergonhado. Aí um dia, olha como é que Deus faz as coisas, para derrotar mesmo, para mostrar que ninguém pode contra ele. Ele não exaltou o Deus dele? Ele exaltou que o Deus dele era isso e aquilo, e que ninguém perdia, que todos os outros deuses não puderam salvar seus povos, e que o Deus de Israel também não ia poder salvar, e não sei o quê. Ele entrou dentro do templo do Deus dele. Então, a ideia é o quê? Estaria muito protegido dentro do templo, então, aí que aquele Deus tinha força. Pois a hora que ele estava dentro do templo do Deus dele, invocando o Deus dele, os filhos, olha que coisa horrível, os próprios filhos entraram no templo, não respeitaram o pai, não respeitaram o Deus do país deles, não respeitaram o templo, não respeitaram nada, mataram o pai dentro do templo, de joelhos, de frente do Deus dele. Dentro do templo, de frente, adorando o Deus dele. O Deus dele não pôde fazer nada, os filhos mataram ele dentro do templo. Aquilo criou temor em todo mundo.
o nome do Ezequias foi exaltado, ele foi respeitado não só em Israel, como em todas as nações. O povo, vendo aquilo, correu a oferecer ofertas a Deus de gratidão. E Israel viveu aquela grande vitória. E tudo começou com Ezequias fazendo o que era bom e certo. E por isso que ele prosperou em tudo. Tudo começou com uma reforma espiritual. E quando chegou aquele problema que, se não tivesse acontecido aquela reforma espiritual, certamente teriam perecido, porque na condição espiritual em que Israel estava, não tinha a menor possibilidade deles vencerem aquele problema. Senaqueribe. Mas como primeiro, o mais importante havia sido feito, quando aquela situação chegou para ser derrotada, humilhada, e foi derrotada, humilhada de uma forma fora do comum. Deus enviou um anjo, aquele exército foi destruído, aquele rei que se achava, foi morto dentro do templo dele, do Deus dele, que ele achava que o Deus dele era o invencível, não pôde fazer nada. Os próprios filhos assassinaram ele dentro do templo, e aquilo criou temor, porque aquela história correu. Todo mundo sabia o que Senaqueribe tinha feito contra Israel, e agora todo mundo estava vendo a humilhação, a derrota daquele inimigo. Então o que Deus está falando conosco? Busca a Deus, busca Ele, priorize a parte mais importante, que é espiritual, e não tem erro. Ele está falando de vitória para você. Você pode estar enfrentando um problema como Ezequias estava enfrentando. Você pode estar enfrentando um problema mais difícil, ou de repente venha enfrentar e ir para frente. Deus está dizendo para você, com a parte espiritual estruturada, você não será derrotado. Não será derrotado. Deus está falando de vitórias, desde a hora que Deus me deu essa palavra novamente, na sexta-feira, era o Senhor falando de vitória nesse domingo para nós, falando, eu vou dar vitória. Pode estar berrando, esbravejando, e humilhando, e fazendo sei lá o quê, eu vou dar vitória. Estrutura a parte espiritual, porque eu vou dar vitória. Exatamente isso. Esse é o conselho do Espírito Santo para você. Estrutura a parte espiritual. E Deus vai te dar vitória, seja num problema tão grave assim, seja num mais simples, seja no que for, seja qual for a situação, Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Pega o seu propósito, o seu projeto, e coloque-se em pé, por gentileza, com ele no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo. Toda a direção que o Senhor nos dá é para nos levar além. Cada mensagem que o Senhor nos envia é para nos levar além. Isso é maravilhoso. Quando nós damos crédito a palavra de Deus, nós somos muito abençoados. Nós somos em extremo abençoados. Não tem erro. É vitória que vem para nós. Não tem. Todas as pessoas que se aproximam de Deus, que decidem viver uma vida voltada para Ele, priorizando a Ele, são honradas sobremaneira. Jamais amargam derrotas, mas vivem vitórias. Quem trava as nossas guerras é Deus,
E essa é a verdade. O mundo tem o poder humano, mas nós temos o poder do Senhor conosco. E com esse poder nós não fracassamos jamais. Jamais. Às vezes a pessoa morre de trabalhar. Ela faz coisas, e faz em tantas áreas, tantas coisas. E ela nunca para fazer aquilo que é o principal, que é o mais importante. Trabalhar a mudança da parte espiritual dela. É como, para algumas pessoas, é como se essa parte fosse assim, uma perda de tempo. Eu vou perder tempo com isso aqui, como alguns ainda usam essa expressão. Se eu ficar só orando, eu quero ver se dinheiro vai cair do céu. Se eu ficar só orando, eu quero ver se isso aqui vai acontecer na minha vida. Não é essa a ideia. Você não vai passar 24 horas de joelho, não é isso. Estou falando de decisões, você tomar decisões em relação à sua parte espiritual, em obediência a Deus. São decisões que a gente toma, de passar a fazer e fazer de Deus a nossa vida com Ele, a prioridade da nossa vida. E quando isso acontece, todas as demais coisas vão caminhando muito bem. Elas mudam. E como eu disse, nós não somos livres. O Senhor não impede que situações cheguem, só que você vence todas elas. Você vence, até chega. Situações acontecem, só que você não perde, você vence. Porque Deus trava as nossas guerras. Ele sempre nos abençoa. Aquelas pessoas que têm se voltado para Ele com fidelidade e têm feito dele a prioridade da vida, são pessoas que não conhecem derrotas. Elas enfrentam guerras, mas elas não conhecem derrotas. Elas estão sempre vencendo. Fale com o Espírito Santo, porque cada um de nós sabemos bem o que Deus está falando conosco. Se posicione como você entende que Ele está te orientando. E vamos seguir para vencer mais essa situação e tantas outras que chegarem até nós. Porque nós podemos vencer qualquer coisa. No mundo há um poder humano, mas na nossa vida há o poder de Deus. Aleluia. E com esse poder nós não fracassamos nunca. Somente a tua presença me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo para mim. Te agradar é o meu maior prazer. É o meu maior prazer. Eu sei que não sou nada. Sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem o mar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo pra mim, sem ti não sei viver.
salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece, ergueu o meu coração. O meu maior tesouro é a minha salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Somente a tua presença me fortalece para prosseguir. Eu vou voltar a dizer, na vida da gente o maior desafio é fazer o que é bom e certo. Porque muitas vezes o que é bom e certo para Deus não é o que é bom e certo para nós. Dentro daquilo que nos agrada. Nós não queremos esse é um grande desafio. Fazer o que é certo, independente de qualquer coisa. No momento que Ezequias estava fazendo, você pode ter certeza que não era uma coisa que dava notoriedade. Até porque os reis normalmente chegavam levantando grandes exércitos para impor respeito, fazendo grandes construções. E ele não fez nada disso. Que é aquilo que a gente chega e diz assim, sabe, eu estou com um problema financeiro, um problema lá em casa, com um problema aqui não sei aonde, mas sabe de uma coisa? Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso mudar minha situação espiritual, porque a consequência vai ser disso tudo, vai ser a solução de todas as outras questões, que é a verdade. Porque às vezes tem coisa que não está evoluindo, e a resposta está aí. Você fez tantas coisas, mas você até agora não trabalhou na parte que é mais importante. Essa é a parte mais importante. Que é quando a gente pega a palavra e coloca ela na gente para mudar o nosso caráter, a nossa visão, aquilo que você fez por 20, 30, 50, 60 anos, e agora você entende que não foi correto. E você vai e muda. Que é o que Israel estava fazendo por tanto tempo, e chegou Ezequias e falou, não é assim. Nós vamos mudar isso aqui. E aí a gente vai trabalhando aquilo tudo. Você está habituado a uma linha de pensamento, a atitudes tais, e aí você vai mudando. E mudando porque é aquilo que você sabe que Deus espera de você. Por que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer. Para ser muito sincero, às vezes você vai falar alguma coisa, lá dentro de você, por um tempo, você falava as coisas
Por exemplo, uma coisa boba, elogiar uma pessoa. Eu vou falar uma coisa boba para você, que parece boba. Não é, parece boba, mas não é, você vai entender. E por um tempo, a gente até olhava e dizia assim, encontrava alguém, dizendo, olha, ele estava feio, mas você falava, você está bonito, legal e tal. Você fez uma coisa boa, levantou a autoestima do sujeito que está feio, tal, mas olha, você está bonito, você está aquilo. Chega um ponto que você entende, naquele tempo você acha que aquilo está fazendo beleza, bacana aquilo. Chega um ponto que você entende a palavra fala, ó, cuidado com essa língua falsa. Aí você pega num salmo que fala exatamente isso, de você falar uma coisa, mas você está sentindo outra. Então, à medida que a gente vai crescendo em Deus, você começa a se preocupar com as intenções do seu coração. Você vai entendendo sobre o que é reforma espiritual. Não é nessa coisa que a vida inteira foi vendida para nós, voltada para uma casca de espiritualidade. Eu queria muito conseguir fazer você entender essas coisas, que às vezes eu fico pedindo ao Espírito Santo para me ajudar a conseguir falar e levar você a compreender. Usar as palavras certas, os exemplos. A gente vai entendendo sobre o que é reforma espiritual na vida da gente, o que é andar com Deus, quando você presta atenção nas intenções do seu coração. E aí você começa a entender que às vezes eu estou fazendo uma coisa que é bacana, mas ela não é verdadeira, então ela não é bacana para Deus. Então você vai entendendo o que significa andar com Deus. É onde você vai deixando de se preocupar com a aprovação, porque não dá para você ter a aprovação de todo mundo, não dá para você agradar todo mundo, não dá. E durante uma caminhada, por muito tempo, nós nos preocupamos com tudo isso. Aí, quando Deus passa a ser a coisa mais importante da sua vida, então, nem todo mundo vai gostar do seu comportamento, nem todo mundo vai gostar da sua escolha, não vai aprovar aquilo, mas você, não é que você se torna uma pessoa chata, ou isso, não é isso, mas a tua prioridade é ir até o ponto que não desagrada a Deus. Agora, esse ponto aqui, daqui eu não posso passar, porque tem importância o que Deus pensa de mim. Importa mais para mim o que Deus pensa de mim. Você vai dizer, você me perguntar se eu cheguei lá? Não, eu não cheguei. Eu estou lutando. Eu não cheguei de jeito nenhum. Mas eu tenho entendimento e consigo me submeter. Eu vou me submetendo. Há momentos que você tem seus escorregões, mas você vai submetendo. Você tem consciência que essa deve ser a prioridade da sua vida. Não é a venda de uma imagem, não é você até... Às vezes as pessoas falam para mim, olha, você fala com sabedoria, você isso, aquilo. Mas de verdade, essa sabedoria que as pessoas encontram em mim é exatamente o temor que está em mim. Porque não há sabedoria sem temor, é o temor. Então, como eu tenho essas experiências, as minhas com Deus, eu vou podendo passá-la para você. Como eu não tenho esse problema, graças a Deus, e eu quero perder ainda mais a preocupação do que, porque você está pregando, você está falando, você tem por muito tempo também, eu preguei no altar preocupada com a minha imagem. Só que essa venda de imagem do espiritual, em que você não tem algumas coisas, com você não acontece com você, ela é hipócrita. E eu fui encontrando, ao buscar a Deus, eu fui entendendo que eu não queria viver desse jeito. A
ainda que alguns não me aceitassem, não me entendessem, eu ia ter que me adequar. Eu queria mudar, eu queria ser diferente. E claro que muitas vezes, muitos não me entenderam quando eu falei no altar, não me aceitaram, eu fui rejeitada por falar coisas que às vezes as pessoas não esperam que um pregador fale. Mas eu decidi que eu ia ser daquele jeito. Eu não queria algumas coisas, como eu continuo não querendo, que eu tenho muito que crescer e evoluir, porém, eu já encontrei o negócio aí, o rumo aí é esse aí. Isso em tudo. Na sua casa, na sua família, na sua vida. Essa reforma espiritual, quando você começa a fazer de Deus uma prioridade em tudo. Em tudo. Isso é um grande desafio. Para mim é uma coisa grande, difícil demais, porque tem coisa que de verdade eu não quero fazer, mas de jeito nenhum. E é uma luta. Tem coisa que a minha carne não quer de jeito nenhum. E que é, na verdade, a maioria das coisas, ou tudo que agrada a Deus, não vai agradar a sua carne mesmo, porque a sua carne quer outras coisas. Reforma espiritual. Você começa a aceitar mais, isso não digo conformismo, nem nada disso, mas entender as pessoas, a sua tolerância vai melhorando, aqueles que são muito intolerantes vão se tornando mais tolerantes, porque você, à medida que você vai entendendo o amor de Deus para com você, você começa a ver nas outras pessoas, ver as outras pessoas de uma outra maneira. Porque se nós somos às vezes tão miseráveis, e Deus nos ama com tanta dedicação, e cuida de nós de uma maneira tão especial, então eu não posso olhar para o outro achando que ele é um miserável. Porque às vezes eu sou tão miserável, e Deus olha para mim com tanta misericórdia, por que eu não vou olhar para o outro? É onde você encontra, você vai lá naquela palavra, os misericordiosos encontrarão misericórdia. Então você vê que quando você começa a entender o lado do outro, você atrai mais vitórias para a sua vida. Isso tudo funciona, não é preguiça, não é você agora achar que é só fazer isso, não, são muitas coisas, eu estou dando exemplos, são várias coisas. Estou lhe dando exemplo. Não é só agora, eu só entendo o lado do outro, pronto, Deus já está se agradando. Não, tem um monte de coisas que a gente vai, como eu disse, assim, as intenções, o que eu falo, tem peso. Por um tempo, eu não tinha esse entendimento. Eu achava que só de eu estar falando uma coisa legal, bacana, então, ótimo. Nossa, eu estou fazendo bem para essa pessoa. Mas aí, chega um ponto que você diz, mas não é assim que funciona. Deus está olhando o que está no seu coração. A sinceridade é fundamental. Então, se não está saindo com sinceridade, não fale nada, porque isso não é verdade. Isso pesa. Mas isso é a busca por esse crescimento em Deus, a maturidade em Deus. Então, priorizar a Deus é você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, em absolutamente tudo. Nos seus compromissos, nas suas decisões, no seu comportamento, nas suas escolhas na vida, no que você fala, o que você decidiu sentir. Por que eu não vou sentir isso? Porque isso não vem de Deus. Ah, mas é simples assim? Não, não é simples. Mas eu tenho que brigar contra sentimentos ruins. Eu estou pensando tal coisa. É simples se arrancar um pensamento ruim da sua cabeça? Não, não é. Mas você tem que brigar contra aquilo, porque aquilo não provém de Deus. Em nome de Jesus.
pense a respeito de tudo que você ouve, não deixa passar, porque isso vai melhorar a sua vida. Isso vai melhorar a sua vida na sua casa, com a sua família, com seus filhos, porque muitas das nossas desavenças em casa tem a ver com orgulho, tem a ver com esse temperamento que não quer ser quebrantado, com uma cobrança contínua do outro, com mudanças no outro, quando na verdade, às vezes, se nós mudássemos muitas coisas, o outro nem precisaria mudar. Essa é a verdade. Às vezes você muda em algumas coisas que o outro nem precisa mais mudar. O outro nem precisa mais mudar, porque já mudou. Só de você dizer assim, olha, quer saber? Às vezes a pessoa tem um jeito que simplesmente, não é que é pecado, não é que é nada, você não gosta, você se irrita. Um dia você vê que na verdade você deve parar de se irritar com aquilo e deixar aquilo. Você melhora a sua qualidade de vida. Você vai melhorando a sua qualidade de vida. Tem coisas sim que tem que mudar, porque afetam, questões de caráter, tem um monte de coisa. Mas tem coisas que tem a ver mesmo com visão, com opinião, com orgulho. E assim, você cria filhos. Eu tenho 2. Um é completamente diferente do outro. Mas não tem nada a ver, o Murilo com o Fernando com o Murilo, não tem nada a ver. Nada a ver, um com o outro. E são 2 pessoas incríveis. O Fernando, uma festa com o Fernando é uma festa. O Fernando é uma festa. O Fernando contando uma história, o Murilo contando uma história, é a mesma história, só que parece que são histórias diferentes. O Murilo não dá detalhes. O Murilo é assim, não, tá, legal, chato, né? O Fernando não. Mãe, e aconteceu assim, mãe, e o negócio foi assim, mãe, olha, mãe, mas foi assim, foi daquele jeito, 2 pessoas assim, diferentes. O Mu com aquela serenidade e o Fer com aquela euforia. O Fer é um imitador, me mata de rir, é uma pessoa extraordinária, divertidíssima. São 2 pessoas diferentes. Saiu da mesma barriga, eu criei do mesmo jeito. Os 2 têm temperamento forte, tem dificuldade, tem suas dificuldades no temperamento, tem tudo. Tem coisas que eu não gosto nos 2. Mas são pessoas incríveis. E assim, às vezes o que eu digo a você é que às vezes a gente quer mudar uma pessoa, transformar uma pessoa numa coisa que ela não é, e o melhor dela é ser aquilo mesmo. Você tira o melhor dela, deixando ela ser daquele jeito. Ó, Espírito Santo, eu não sei, meu Deus, o que acontece em cada coração, mas o Senhor sabe. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa ajudar a cada um a vencer suas guerras, seus desafios, suas dificuldades, a conhecer a si mesmo, a superar coisas, meu Deus, que parecem tão difíceis e que talvez numa mudança de olhar ela vai ver que é mais simples do que ela imaginava. Às vezes a pessoa simplesmente não está aberta a algumas coisas. Então, Senhor, eu não sou capaz de ir além disso, mas o Senhor pode ir muito além. E mudar completamente a visão, o entendimento, e ajudar essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Em todas as áreas.
na reforma espiritual, na forma dela ver a vida, ver as pessoas, se comportar. Enfim, que possamos ter grandes avanços para que nós possamos vencer nossas guerras e superar as situações adversas e conquistar, ir além, porque isso o Senhor quer nos abençoar e o Senhor está falando de vitórias. O Ezequias se manteve confiante, porque ele sabia que o poder humano estava com Senaqueribe, mas o Senhor estava com ele, e o Senhor trava as nossas guerras. Ele estava confiante porque ele tinha uma boa base, ele tinha um alicerce bem feito, ele dependia do Senhor. Abençoa cada vida, Espírito Santo, e nos ajuda a avançar, que o Espírito de vitória domine a cada um, e a força para tomar as decisões que são importantes, que ela receba para fazer o que é necessário, para se posicionar naquilo que é necessário. É o que eu peço e agradeço ao Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levando o seu propósito e vamos clamar a Deus. Você colocou aí os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você quer conquistar em 2014, e tudo começa com sonho, e sonhar é fundamental. Nós precisamos sonhar, desejar e dar os passos de fé. É muito importante que você sonhe, que você alimente seus sonhos, e que você coloque eles diante do Senhor. É dessa maneira que nós vivemos a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo, clame a Ele, mostra a Ele com a força da tua vida. Senhor, aqui estão os meus projetos, aqui estão os meus sonhos, aqui, meu Deus, estão os meus projetos para 2014, aquilo que eu sonho atingir, aquilo que eu sonho, meu Deus, chegar e tocar e ver materializado, meu Pai. Então eu te peço agora, Senhor querido, que o Senhor venha materializar na nossa vida, que o Senhor venha realizar na nossa vida, Senhor, que o Senhor venha colocar, meu Deus, diante de nós, meu Deus, que o Senhor venha materializar. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, vai passando do teu sangue sobre o teu povo, vai passando do teu sangue aqui agora, Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo, materializa, meu Deus, os projetos, os sonhos, os desejos, materializa as vitórias do teu povo, coloca nas mãos de cada um todas as vitórias, meu Pai. Oh, meu Deus, entre em ação na vida dessa pessoa, meu Senhor amado, e vai agindo agora na casa dela, na família dela, na vida emocional, sentimental. Meu Deus, vai realizando. Eu te peço agora, meu Deus, que a obra seja feita na vida de cada um, que essa pessoa viva o que ela tem buscado, meu Deus. Deus, eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para realizar, meu Deus. Senhor, levanta o teu povo agora, passa do teu sangue sobre cada pessoa. Eu quero repreender toda a força do inferno que tem vindo contra a vida dessa pessoa, para amarrar a vida dela, para roubar as vitórias dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo a frieza, a fraqueza, o desânimo, a cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo a intolerância, a perturbação, a falta de ânimo. Eu repreendo esse orgulho. Eu repreendo toda a cegueira. Tudo que oprime essa vida vai saindo em nome de Jesus Cristo. Tudo que perturba a vida dela, tudo que tem roubado as vitórias dela, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. O que tem amarrado as vitórias dela, eu repreendo em nome de Jesus agora. Passa, meu Deus, o teu sangue sobre ela. Ó, meu Deus, aquilo que tem impedido a vida dela de andar, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu determino as vitórias dessa vida, a mudança da vida dela, a mudança financeira, espiritual, material. Eu determino mudanças na vida dela, eu determino milagres na vida dela, eu determino uma transformação total na vida dela, que as coisas aconteçam
do Senhor, que ela tenha a força de fazer o que é preciso, de agir no que é preciso, meu Deus. Haja na vida dela, haja em todas as áreas da vida dela, e realiza, meu Deus. Levanta o teu povo com poder, entra em ação na vida dessa pessoa, vai endireitando o que está torto, meu Pai, aplana o que está áspero, faz brotar nascente nessa terra seca. Eu repreendo a barreira desse lar, toda barreira que se criou na família, que se criou nesse casamento, na vida dessa pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. Esse espírito da rejeição vai saindo agora em nome de Jesus. Essa força maligna, esse espírito de separação, de contenda, de divisão, saia em nome de Jesus agora. Tudo que amarra a vida sentimental dessa pessoa vai saindo agora. Todo embaraço na vida sentimental, todo embaraço, todo roubo que ela tem sofrido na vida sentimental, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora o espírito da miséria, o espírito da separação, o espírito do desemprego, vai saindo agora do endividamento. Desaloja dessa vida agora, em nome de Jesus. Tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa, sai agora. Amarrada a família, tudo que vem amarrando a vida econômica, saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, toda enfermidade, espírito de enfermidade, desaloja. Enfermidade do corpo, da alma, do espírito, sai agora. Esse espírito da intolerância vai saindo agora. Essa intolerância vai saindo agora. Essa impaciência, essa ansiedade, inquietação, perturbação, saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Agora esse desequilíbrio mental, emocional, vai saindo agora em o nome do Senhor Jesus. Todo desequilíbrio, em nome de Jesus Cristo, essa falta de equilíbrio, esse ciúme, essa perturbação, sai agora, em nome de Jesus. Essa insegurança, esses complexos, esse medo, sai em nome de Jesus agora, em nome de Jesus Cristo. Esse espírito da loucura, em nome de Jesus, do ódio, da ira, da revolta, vai saindo em nome de Jesus. Tudo que cega o entendimento dessa pessoa, tudo que tem cegado o entendimento dela, roubado forças, roubado equilíbrio, roubado visão, saia em nome de Jesus agora. Liberta, meu Deus, o teu povo. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. Levanta essa pessoa, muda a situação espiritual dela, muda a família, muda a vida dela. Responde, meu Deus. Materializa os sonhos, materializa os projetos, materializa, meu Deus. Meu Deus, entra em ação na vida dela. Coloca nas mãos dela a vitória. Coloca, meu Deus, dê a ela o que ela está buscando. Realiza esse sonho, muda essa situação, meu Deus. Jesus, meu Senhor, eu não sei o que cada um está colocando diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar. Muda essa situação, meu Pai. Muda, meu Senhor. Eu te peço agora, cada área que está sendo colocada diante do Senhor, entre em ação agora, meu Pai, e socorre essa vida, para a glória do Teu nome. Haja nessa área para a glória do Teu nome, meu Deus. E dê a vitória que essa pessoa está buscando. Em nome de Jesus. Eu vou dizer a você, não abra os seus olhos, toma decisões na sua vida. Como de superar
as coisas que aconteceram no passado, os traumas, as dores. Toma a decisão de não ceder mais essa intolerância, essa impaciência. Toma a decisão que você vai tomar posse de confiança, não de desconfiança, de segurança, não de insegurança. Que você não vai mais fazer uma tempestade num copo d'água, procurar problema onde não tem. Que você vai se abrir para aquilo que você estava fechado e vai deixar refrigerar as coisas aí. Você vai ouvir mais. Você já não vai se fechar. Falou alguma coisa que você não gosta, pronto, acabou. Não, toma a decisão, eu vou ouvir, eu vou buscar entender. Eu vou cortar da minha vida aquilo que tem roubado energia, tem me tirado a atenção da minha parte espiritual, tem feito de mim uma pessoa difícil, infeliz, pesada. Eu não vou viver mais para sustentar uma imagem de que eu falo, depois eu não volto, eu não me submeto, eu não me curvo. Eu tenho falado uma coisa para você, é o seguinte: pessoas rígidas quebram, as flexíveis não. Então nós precisamos aprender sobre isso, sobre flexibilidade. Tem várias situações que nós vamos melhorar a nossa vida com Deus e na convivência com pessoas, decidindo aquilo que me fazia estourar de imediato, agora eu não vou mais. A gente vai mudando e vai fazendo melhor para a gente. A gente é que ganha com isso. Nós vamos ganhando. Eu vou assumir Deus da minha vida de verdade, eu vou me posicionar diante de Deus como Ele espera. E assim por diante. Eu penso que numa reunião como essa, nós podemos tomar decisões e estabelecê-las. Porque não adianta só tomar na reunião e depois não estabelecer. Tem que estabelecer. Tomar a decisão e estabelecer. Nós tomamos decisões que mudam a nossa vida para sempre. Mudam a nossa vida assim, para sempre, radicalmente. E que vai nos fazer muito bem. Então você está com os seus projetos, está buscando a Deus, e Deus está deixando bem claro. Você tem o poder dele, não o poder humano. Ele trava as suas guerras. Então, faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. O que você entendeu que Deus quer de você? É hora de você ser muito franco e falar: eu entendi o que o Senhor quer de mim, Deus.
Eu entendi o que o Senhor quer de mim. E eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu decido me posicionar e agir como eu sei que o Senhor espera. E é assim que eu vou me comportar. No nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória, ordena a vitória lá, ordena a bênção lá. Diga ao Senhor, lá na rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, eu ordeno a mudança agora, em nome de Jesus Cristo. Eu determino lá, meu Deus, a materialização dessa situação, dessa mudança. Eu determino a bênção, eu determino que aconteça, eu tomo posse na minha vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que lá, meu Deus, seja materializado agora, para a glória do teu nome, a vitória que eu espero, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, nós estamos todos juntos, na mesma fé, e nesse momento nós queremos concordar com todas as orações que foram feitas. E nós ligamos elas aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E desligamos tudo que vinha sendo um problema na vida dessa pessoa, para que seja desligado no céu. E nós ordenamos a vitória sobre a vida de cada um agora, meu Deus. Que essa pessoa viva seus sonhos, seus desejos, seus projetos, seus milagres. Que ela desfrute do seu poder, meu Pai. Meu Deus, nós vamos passar um dia lutando. E eu peço que o Senhor dê força a todos para permanecer no jejum, para não quebrar o propósito, para continuar lutando no Senhor, para não se distanciar, meu Deus, da Tua presença. Que todos permaneçam focadíssimos, meu Pai, buscando ao Senhor com toda a força da vida. Nos dê um dia de poder, eu te peço, e honra a fé de cada um que está nessa fé, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.